Esses são jogadores que tinham 0,001% de chance de existir. A cada 8 mil jovens que tentam a carreira de jogador, apenas um consegue se tornar profissional de uma grande liga. Isso reflete 0,012% de chance para cada candidato. Você estará competindo com jovens fortes, com físicos perfeitos, com talentos absurdos. E mesmo você tendo todas essas valências, a sua chance de se tornar jogador de uma grande liga é de 0,012%. Imagina qual a chance que você tem de se tornar um jogador profissional tendo alguma deficiência física, como não ter uma mão, ter Tourette ou quase ter se tornado cego. Se tornar jogador nessas condições faz de você literalmente um herói que contrariou todas as probabilidades e possibilidades ou obstáculos que o destino colocou para você. E é isso que nós vamos ver hoje. Jogadores que são um milagre, vencerem todas as suas dificuldades e incapacidades e se tornarem verdadeiros heróis pro esporte. Esse vídeo aqui tem um tema muito legal, né, rapaziada? Vai servir de muita inspiração pra muita galera aí que talvez ache que não é mais possível se tornar um jogador, que tem alguma dificuldade, alguma incapacidade física, mental, motora, talvez, não sei. Mas esse é um vídeo com um tema muito alegre aqui, que eu gosto de sempre estar trazendo, né? Então eu quero pedir pra vocês aqui sempre, já de começo, já deixa o dedão aí no like, beleza, rapaziada? E como eu sempre falo no começo dos vídeos aqui do Victorando, se você nunca me viu antes na sua vida, meu parceiro, já se inscreve agora no canal, que no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender, irmão. Se inscreve agora aqui no canal Victorando e vamos pro vídeo. Tim Howard. O pequeno garoto americano tinha o sonho de se tornar um jogador profissional, mas o destino lhe pregou uma peça. Aos 10 anos de idade, Tim Howard foi diagnosticado com síndrome de Tourette, que causa tiques, espasmos faciais e a sensação de que você precisa executar certos atos aleatórios. Uma condição que praticamente garantia que ele nunca seria jogador de futebol. E para piorar, Howard também foi diagnosticado com TOC, um combo que para muitos aí poderia significar o fim do sonho ou colocar uma barreira intransponível para ele se tornar um jogador de futebol. Mas para Howard, não. Mesmo depois de se profissionalizar, Howard dizia que em campo sua mente o mandava tocar na trave ou ajustar as luvas. Quando a bola estava mais distante, quando a bola estava no campo de ataque adversário, ele tinha os tiques dele, ficava tocando nas traves tantas vezes, ficava batendo as chuteiras, coisas do tipo. Mas ele disse que de alguma forma, quando a bola chegava perto do gol dele, ele conseguia se concentrar. Tudo sumia, restando apenas a bola em foco. Mesmo com tantas dificuldades, sua mãe tentou ajuda na escola, mas ninguém acreditava que ele tinha um distúrbio médico. Até que um médico disse a Howard que às vezes crianças com esses transtornos tinham uns dons especiais. Então Howard passou horas treinando e se dedicando, usando seu hiperfoco para melhorar as habilidades. Até que um dia a seleção dos Estados Unidos identificou ele como um futuro talento e colocou no programa olímpico de desenvolvimento. Contra todas as possibilidades e probabilidades, Howard foi evoluindo e foi contratado pelo Manchester United, cara. E o seu começo no clube foi um bom começo, mano. Naquela época, o United era um dos times mais importantes do planeta. E ele, Howard, demonstrou interesse de um dos times mais fortes do mundo, mesmo tendo Tourette. O seu começo no Manchester United foi bem promissor. Mas, aos poucos, Howard começou a ter algumas falhas. Falhas naturais de goleiro, né, mano? De um goleiro jovem. Não tinha nada a ver com o Tourette. Um goleiro jovem vai falhar, mano, de vez em quando, é normal. Mas em um erro no último minuto da Champions League contra o Porto, abalou sua confiança. Algum tempo depois, a manchete no The Guardian em 2014 foi o seguinte: o goleiro com uma doença cerebral. A torcida do Manchester United também criou uma música ironizando uma característica do Tourette, mas que o Howard nem tinha, cara. O Tourette, essa questão de ficar xingando, igual do Dileira aí e tal, é algo bem raro no Tourette. Tem muitas pessoas que têm Tourette, só tem os tics, só tem algumas vontades, só pensa, só faz careta. Essa parada de ficar xingando e tal é uma das características do Tourette, mas ela é mais rara. O Howard não tinha essa característica do xingamento, de falar coisas aleatórias. Com a chegada de Van der Sar, Howard acabou sendo emprestado e depois vendido ao Everton, onde fez mais de 400 jogos e virou uma lenda do clube. Também foi o goleiro titular indiscutível da seleção dos Estados Unidos, brilhando contra a Inglaterra na Copa de 2010 e ainda mais contra a Bélgica em 2014, quando bateu o recorde de defesas em uma partida de Copa do Mundo. A atuação de Howard, com 16 defesas naquele jogo, consolidou sua carreira de maior goleiro da história dos Estados Unidos. Mesmo com a derrota naquela Copa do Mundo, a atuação do Howard foi tão absurda que os Estados Unidos inteiro estava prestigiando o cara e ele recebeu uma ligação simplesmente do presidente Barack Obama na época, mano. I just wanted to call and say you guys did us proud.
Thank you very much. E hoje Tim Howard usa sua história de superação para inspirar milhares de jovens aí pelo mundo, mano, provando que tudo é possível. Alex Sánchez. Não é o Alexis Sánchez chileno, mas esse aqui tem uma história de superação absurda. Esse é Alex Sánchez, atacante espanhol, mesmo com essa limitação, chegou à elite do futebol. Aos 15 anos, Alex Sánchez foi chamado por um clube local e anos depois fez história no Zaragoza ao se tornar o primeiro jogador com um braço apenas a atuar na liga. Na verdade, não é um braço apenas, né, rapaziada? Ele tem uma má formação na mão aí e mesmo com essa limitação, ele conseguiu se transformar num jogador profissional da La Liga, irmão. Então, tipo assim, rapaziada, é um feito absurdo, irmão. Você virar um jogador de uma grande liga é um absurdo já por si só. Tendo uma dificuldade como essa e tal, uma limitação como essa, é maior ainda, mano. Então, tipo, mano, isso aqui é cinema, mano. Alex estreou no jogo contra o Valência no Zaragoza e apesar da pressão da mídia e apenas 3 jogos pelo clube, seguiu carreira em ligas menores da Espanha, depois na Austrália, onde marcou 34 gols em 44 jogos pelo Sydney Olímpico e por fim na Índia, onde ele foi o artilheiro da liga em 23-24 com 19 gols, um símbolo de que nada é impossível. E o Alexis, mano, pelo amor de Deus, né, com uma má formação no braço, é muito incomum a gente ver esse tipo de jogador, né, com uma má formação em algum lugar. A própria galera que tem alguma má formação deve pensar, pô, eu tenho isso aqui, eu nunca vou ser aceito e tal. Então, se você tem algum tipo de empecilho assim, rapaziada, entenda que é mental. Você pode sim, como o Alexis Sánchez, chegar aqui em lugares que ninguém nunca imaginou e onde as pessoas talvez nunca acreditem, né? Talvez você escute coisas aí, pessoas, mano, olha pra você nunca vai conseguir, não sei o que. Irmão, manda todo mundo tomar... Eu não vou falar não, né? Não precisa mandar ninguém tomar lugar nenhum, irmão. Mas, tipo assim, tapa os ouvidos, irmão. E segue seu destino aí, segue as suas vontades, né? Então, o Alexis Sánchez aqui, rapaziada, uma história bem bonita, né, irmão? Apesar de que no futebol, talvez uma má formação na mão não atrapalhe tanto, né? Tipo assim, pra um jogador de linha, se ele fosse um goleiro, acho que seria praticamente impossível, né? E mesmo assim, ainda seria possível. Mas, mesmo assim, ele conseguiu se transformar no jogador profissional e foi artilheiro de algumas ligas aí. Então, histórias absurdas. Uma má formação na mão poderia ser empecilho pra muita gente, mas imagina você estar ficando quase cego. Davids. Edgar Davids, ou pra muito conhecido como Davids, né? Depende aí da região. Algumas pessoas aqui no Brasil falam Davids, né? Algumas vezes eu vou chamar ele de Davids, outras horas eu vou chamar de Davids pra agradar todo mundo, beleza? Eu fiz um vídeo aí recentemente chamando de Davids, a galera é Davids. Aí eu falei chamar de Davids, a galera é Davids. Vai ter de tudo aqui, todo mundo vai se sentir representado. Edgar Davids enfrentava algo ainda mais difícil. Ele estava ficando cego. No início da carreira, o holandês jogava normalmente, mas logo precisou entrar em campo de óculos especiais. Nascido no Suriname, cresceu em Amsterdã e foi rejeitado 2 vezes pelo Ajax, até que ele recebeu uma chance de atuar pelo clube. Mas ele mal sabia a peça que o destino iria pregar nele. Antes da gente continuar a história do Davids aqui, rapaziada, do Davids, né? Eu quero avisar vocês que ficou pronto o meu curso, rapaziada, ensinando vocês a ganhar dinheiro com edits de futebol, beleza? Se você quer aprender a ganhar de 2 a 3 mil reais aí, tem gente que ganha até 5 mil reais a mais todos os meses, não é algo muito comum, mais comum é você ganhar de 2 mil a 3 mil aí, tem gente que ganha 1.000, 1.500, mas aqui pro Brasil a gente sabe que já é uma renda legal pra maioria das pessoas. Então eu criei um curso ensinando você a ganhar dinheiro com edits de futebol. São vídeos de 5, 10 segundos, onde você fazendo ali diariamente, alguns vão viralizar e você começa a rentabilizar através do YouTube Shorts. E isso pra aqui pro Brasil, irmão, não vai te deixar milionário, mas vai trazer uma boa renda extra aí pra vocês pagarem suas contas, ou pra quem é mais novo aí, quiser ter o seu primeiro contato aí com dinheiro, né, ganhar seu primeiro dinheiro. É um curso bem completo, de 10 aulas, bem rápido, direto ao ponto, pra quem não tem muito tempo de estudar, de estar aplicando, né? E eu te ensino tudo, como fazer as edits viralizarem, como você não tomar direitos autorais, você não precisa mostrar o rosto e consegue ganhar um dinheiro a mais aí todos os meses. Então se você quer ter acesso a esse curso, clica aqui no primeiro link da descrição, você vai estar sendo direcionado lá pro nosso treinamento, fechou? Bora voltar pro vídeo. Davids foi rejeitado 2 vezes pelo Ajax até que conseguiu ser aprovado e recompensou o time ajudando a vencer 3 vezes a Eredivisie e a conquistar a Champions League. Porém, no mesmo ano, Davids sofreu uma lesão na cabeça que anos depois ameaçaria sua vida e a sua carreira. Jogando no Milan e na Juventus, Edgar Davids descobriu que tinha um glaucoma, doença degenerativa que danifica o nervo óptico e causa perda de visão. Sem cirurgia, ele
ficaria cego. Ele operou em 1999, mas só conseguiu continuar porque usava colírios e óculos especiais, que precisaram da aprovação da FIFA para poder ser usados. No início, os óculos embaçavam e ele demorou a se acostumar. Chegou a ser zoado por colegas como Stan, que dizia: estamos jogando futebol, não esquiando. O Davids era um pouco temperamental e às vezes escutava esse tipo de coisa e acabou acumulando aí 25 cartões vermelhos durante a carreira. Ainda assim, viveu grandes momentos, passando por Barcelona, Inter de Milão, Tottenham e voltando ao Ajax. Apesar da dificuldade, sua aparência icônica virou um marco do futebol mundial, né, rapaziada? Quem nunca viu essa skin aí, nunca assistiu futebol na vida, né, irmão? Davids estampava comerciais da Nike e capas de videogame FIFA, transformando-se em um símbolo e um dos jogadores mais conhecidos de sua geração. E se o Davids conseguiu iniciar o tratamento a tempo e evitar a cegueira, esse goleiro não teve a mesma sorte. Gordon Banks. Esse goleiro ficou cego, mas mesmo assim conseguiu continuar jogando profissionalmente. Para entender sua história, precisamos voltar no tempo. Banks teve uma infância dura na Inglaterra pós-guerra, deixando a escola com 15 anos para trabalhar carregando carvão. Certo dia, quando o goleiro de um time amador não apareceu, o treinador pediu para Banks, que estava na arquibancada, assumir o gol. Ele foi tão bem que acabou sendo notado pelo Chesterfield, onde começou no time reserva até chegar ao profissional. Foi vendido ao Leicester City por 15 libras por semana e o seu desempenho levou ele à seleção inglesa, onde disputou a Copa de 1966 sem sofrer gols até a semifinal, um recorde de 721 minutos que só foi quebrado por Pickford em 2021. Mais 2 anos depois, a vida de Gordon Banks mudaria completamente, cara. Tudo isso porque ele sofreria um acidente. Ao fazer uma curva fechada com seu carro, ele acabou sofrendo um acidente bem feio e nesse acidente os estilhaços do vidro acabou pegando no olho direito dele, perfurando e cegando o olho direito do Banks. Para um goleiro, isso poderia significar o fim da sua carreira, né, mano? O goleiro cego de um olho praticamente é algo que hoje, nos padrões atuais, a gente olha e fala: irmão, não dá, não vai dar mais. E foi realmente isso que aconteceu, mano. Isso limitou tanto as capacidades do Gordon como um goleiro profissional que fizeram ele se aposentar. Mas calma, ele se aposentou, porém a sua história estava longe de acabar, irmão. 4 anos depois, Gordon Banks não se deu por vencido e foi jogar na Liga Norte-Americana com as cores dos Strikers. E alguns relatos de algumas lendas como Pelé, George Best, Beckenbauer contam que mesmo cego de um olho, ele teve o melhor desempenho de um goleiro na temporada de 77, sofrendo apenas 29 gols, sendo eleito o melhor goleiro da liga. Mano, o cara tinha o melhor argumento possível. Acho que o goleiro que aposentou com o melhor argumento possível, irmão. Imagina, você ser eleito o melhor goleiro da liga sem um olho. Você pode chegar na entrevista lá e falar: não, o que você acha do goleiro dessa liga? Cara, eu acho que eles são fracos. Se eu arrancar um olho, eu sou melhor que eles. Sem um olho, eu sou melhor que eles. Mano, argumento foda. Gordon Banks, simplesmente lenda do futebol, né, mano? E ele que fez uma das maiores defesas da história das Copas, rapaziada. Pra quem não sabe, essa defesa aí, ó, que tá aparecendo na tela, ficou conhecido por muito tempo como a defesa do século, é do Gordon Banks, mano. E a gente não pode fazer um vídeo falando de superação sem falar dele. Haller. A vida de Haller foi completamente abalada dias após a maior transferência da sua carreira. Haller descobriu que tinha câncer, uma notícia que abalou suas estruturas. Mas vamos ver a história de Haller. Ele começou no Auxerre, teve dificuldades nas primeiras temporadas e até que na Holanda descobriu seu verdadeiro potencial. Marcou 51 gols em 98 jogos, até que chegou à Bundesliga no Frankfurt. Na sua primeira temporada conquistou a Copa da Alemanha, virou artilheiro da Eredivisie em 21-22 e marcou 11 gols na Champions League, garantindo a transferência para o gigante Borussia Dortmund. Só que apenas 12 dias depois, durante a pré-temporada, ele começou a sentir ali algumas dores abdominais e essas dores não passavam. Ele achava que era só alguma coisa de estômago e continuou tomando os remédios ali e prosseguiu. Só que aí as dores começaram a aumentar e ele não conseguia terminar os treinos. Os médicos foram examinar e descobriram que ele estava com um tumor testicular. O tratamento se iniciou urgentemente, fazendo 4 sessões de quimioterapia que causaram queda de cabelo, náuseas, começou a vomitar, começou a sentir, né, mano, aquela parada que a gente sabe que é típica, né? E o Haller relatou que a parte mais difícil do seu tratamento foi os filhos verem ele cada vez perdendo aquele corpo de atleta e tal, explicar pra eles o que tava acontecendo, mano. Depois de meses de luta, Haller, o herói, voltou aos gramados, estreando em um amistoso e apenas 3 dias depois marcou um hat-trick em apenas 8 minutos
contra o Basel. Depois fez 9 gols. Depois, em 2023, decidiu a semifinal da Copa Africana, ajudando a Costa do Marfim a ser campeã em casa. O cara venceu uma das maiores doenças aí, das piores doenças, mano, e voltou em alto nível. É simplesmente um herói, né, rapaziada? Uma história que inspira todos nós, né, mano? Garrincha. Se a gente vai fazer um vídeo com essa narrativa, é impossível nós brasileiros não citarmos um dos maiores jogadores da história do nosso país, né, mano? O gênio das pernas tortas. Manuel Francisco dos Santos nasceu com a perna direita 6 centímetros mais curta que a esquerda. Foi considerado incapaz de praticar esporte pelos médicos. Sua irmã apelidou ele de Garrincha, mas Garrincha não deixou se abalar e entrou pro esporte que mudaria a sua vida. Seus primeiros passos no Botafogo, Garrincha mostrou seu verdadeiro potencial. Em 1957 foi o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, sendo convocado para a Copa de 58. E ali, o mundo veria o seu potencial. Na final contra a Suécia, deu 2 assistências e foi campeão. Pouca gente sabe disso, mas em 1958, contra o River Plate, o Garrincha driblou tantos adversários, humilhou tanto naquele jogo, que ali começaram os primeiros gritos de olé. Tipo assim, hoje em dia isso é comum, né? Mas começou lá por causa do Garrincha, mano. Pela seleção brasileira, Garrincha nunca perdeu um jogo jogando ao lado de Pelé. Mas todos nós sabemos a história do Garrincha, né, mano? Depois do seu auge, ele acabou se perdendo aí no alcoolismo e tal. A história do Garrincha é muito boa em relação à superação física, mas as escolhas da vida do Garrincha não são muito boas pra gente se inspirar. Em 1962, Garrincha voltou aos campos quando Pelé se machucou. Carregou o Brasil praticamente sozinho, marcando contra a Inglaterra e 2 gols na semifinal. E mesmo tendo se perdido aí durante o espaço do tempo ali da carreira, Garrincha jogou a final e foi campeão novamente, sendo eleito o melhor jogador da Copa. E entrou pra sempre no Olimpo ao lado de Pelé e Maradona no time do século da FIFA. Simplesmente também uma história de superação física aí do Garrincha, né, mano? Que se tornou um dos maiores jogadores da história do nosso país aí, mesmo tendo essas limitações físicas aí, né, rapaziada? Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Foi um vídeo, mano, que eu gostei muito de fazer, né? Tem vídeos que a gente ama fazer aqui. E esse é uma de histórias de superação que, pô, emociona a gente, né? Faz a gente imaginar, entender a vida de um jeito diferente. E é muito bom porque eu sei que os meus vídeos chegam em muitas pessoas e muitas pessoas às vezes estão precisando de uma palavra, às vezes só uma motivação, cara. Às vezes um conteúdo como esse simples aqui pode mudar a vida de alguém, né, rapaziada? Dependente da sua situação aí, não desista. Esses caras aqui não desistiram e conseguiram chegar aí em lugares inimagináveis. Muitas vezes as pessoas podem desacreditar de você, colocar você lá embaixo, mas, mano, Deus tem um projeto na sua vida. Se você seguir aí o seu instinto, você pode chegar a lugares muito longe. Muito obrigado por assistir até aqui, irmão. Te espero no próximo vídeo aqui do canal do Victorando. Se inscreve no canal e é nóis. Até a próxima. Fui!